Estamos aqui para dar continuidade a uma análise do cenário atual à luz das Escrituras. Nós vamos ver aqui importantes revelações feitas pela imprensa, pelo noticiário jornalístico e algumas autoridades sobre o assunto do coronavírus e ver o que isso tem registrado nas Escrituras sobre esse tema. Os primeiros relatos do coronavírus surgiram na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Então vamos ver uma reportagem da Band que foi divulgada para ver sobre a preocupação dos portos, aeroportos e das fronteiras sobre esse assunto. Os termômetros infravermelhos tentam identificar possíveis pacientes infectados pelo vírus que tem se espalhado principalmente pela Ásia. Aqueles que apresentam febre em estações rodoviárias e ferroviárias chinesas ou aeroportos do país asiático e dos Estados Unidos recebem máscaras e são encaminhados a unidades médicas. A medida é mais uma na tentativa de frear o avanço do novo tipo de coronavírus que pode gerar uma grave pneumonia. Os primeiros relatos ocorreram em dezembro, na cidade chinesa de Wuhan. Desde então, mais de 500 pessoas foram infectadas e 17 morreram. Além da China, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan e Estados Unidos também confirmaram casos da doença. Todos esses pacientes estiveram em território chinês. A disseminação rápida indica que o vírus, transmitido num primeiro momento, provavelmente por um animal ainda não identificado, está se propagando entre humanos pelo contato físico e pela respiração. De acordo com essa reportagem da Band Jornalismo, inicialmente o vírus pode ter sido transmitido por um animal. É claro que no dia, mais ou menos no início de janeiro, um médico chamado Li Weinen, lá de Wuhan, ele percebeu que estava havendo um vírus atuando semelhante ao vírus da SARS, que ocorreu na China no ano de 2002 a 2003, matou mais de 800 pessoas no mundo todo e 8.000 foram contaminados. E agora um vírus estaria semelhantemente atuando de maneira muito forte. E ele divulgou entre os médicos para que os médicos tomassem cuidado, se preparassem, usassem equipamentos adequados para o atendimento às pessoas que estavam com esses sintomas. Esse médico ele veio a falecer do coronavírus no dia 6 de fevereiro de 2020 agora. A SARS, para quem não sabe, é na verdade um termo do inglês das iniciais de Síndrome Respiratória Aguda Grave, que foi provocada por um coronavírus lá no ano de 2002. No dia 7 de fevereiro, o jornalismo da Band fez uma outra divulgação, outra revelação. Vamos conferir a reportagem? A gente vai falar sobre o coronavírus porque cientistas chineses descobriram que um mamífero em extinção pode ser o hospedeiro do coronavírus. Que história é essa? Pois é, Pablo, finalmente a gente traz uma notícia bastante positiva lá da China, né? Depois de vários dias só aumentando os números de pessoas infectadas, a gente conta, então, para quem assistiu o Band News agora, que cientistas da Universidade da Agricultura do Sul da China, eles, em busca de uma resposta de como essa epidemia surgiu, eles descobriram que este animalzinho aqui, que parece um tatu, ele é uma mistura de tatu com tamanduá, que ele pode ser o hospedeiro intermediário desse vírus. Isso porque esse surto ele começou, né, Pablo, em um mercado de peixes e desde então havia essa dúvida de como esse vírus foi parar no ser humano. Então eles analisaram cerca de 1.000 animais selvagens e concluíram que o genoma do coronavírus presente nessa espécie é 99% igual ao genoma do coronavírus presente em pacientes, em seres humanos. Então, eles conseguiram concluir também, Pablo, que este animal ele é um hospedeiro intermediário e que ele então contraiu esse vírus provavelmente do morcego, ele não demonstra sintomas e assim ele passa para os seres humanos. O pangolim é um mamífero coberto de escamas, que a carne é considerada uma iguaria. Ele é vendido ilegalmente em vários países da Ásia porque algumas pessoas gostam de comer essa carne dele e também
acreditam que as escamas desse animal, Pablo, têm propriedades medicinais. Por isso mesmo, por causa dessa venda ilegal, este animal está ameaçado de extinção. Quero aqui nessa oportunidade analisar os aspectos do coronavírus sob dois enfoques, sob duas perspectivas. Primeiro sobre a enfermidade em si e depois sobre os efeitos que esta pandemia tem causado em termos de favorecimento, de cumprimento de profecias. O Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, ele publicou um vídeo no canal dele trazendo à luz um artigo muito importante. E esse artigo científico, ele fala de esse vírus não é algo que foi descoberto agora. Ele já existe lá desde 2002, 2003, quando houve aquela epidemia da SARS, em que eles começaram a fazer pesquisas examinando, porque o problema aconteceu lá no sul da China. Descobriu que o morcego ferradura é o seu hospedeiro natural. E depois, nas pesquisas que se seguiram, com a sua mutação, ele em mamíferos que são consumidos pelos asiáticos, a presença do vírus lá já mudado. Com isso, como as pessoas comiam desses animais, esses animais acabaram transmitindo o vírus para essas pessoas e essas pessoas começaram a sofrer os efeitos dessa enfermidade. Agora, algo que é assim muito importante que o Dr. Rodrigo Silva trouxe para nós nesse artigo científico é o seguinte: ali tem um alerta dos cientistas. E eu quero ler aqui para vocês o alerta que os cientistas deram na ocasião. Se não nos levantarmos contra os hábitos alimentares dos habitantes do sul da China, teremos uma pandemia do coronavírus. Veja que isso é um alerta dado pelos cientistas na época. E sabe quando esse artigo foi escrito? Não foi escrito agora não, quando está tendo essa pandemia do coronavírus. Foi escrito esse artigo no ano de 2007. 2007. Eu coloquei aqui no descritivo deste vídeo a publicação que o Dr. Rodrigo Silva fez. Se você quiser, pode conferir ele lá na sua publicação. Ele dá o artigo todinho, um artigo científico. Quem deu esse alerta foi os cientistas. Vamos então examinar nesse momento o que a Escritura diz a respeito disso, a respeito da enfermidade em si. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Essa versão está na versão revista e atualizada, e se você considerar o que significa se arrependeu, porque sabemos que Deus não se arrepende, mas a linguagem da tradução aqui quer dizer que Deus ficou muito triste, ao ponto disso ter pesado no seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aqui, arrependo significa, novamente, ficou muito triste. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Nós estamos observando que foi nessa ocasião quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, porque a maldade do homem se multiplicava, e se multiplicava ao ponto tal que ele viu o que estava acontecendo, e ele falou assim: eu vou exterminar a humanidade. Mas na humanidade havia um homem chamado Noé e a sua família, que ele poupou para salvar a humanidade, para não destruir completamente. Depois do dilúvio, a família de Noé havia sido poupada, veio uma outra situação. Deus havia falado para que o homem e as suas famílias se multiplicassem e povoassem toda a terra. Mas eles resolveram desobedecer e, não querendo povoar toda a terra, numa determinada região eles montaram uma torre, e essa torre era muito alta para poder ficar ali todo mundo juntinhos. Nós temos visto que desde o princípio Deus tem uma preocupação grande de zelar pela vida da humanidade, cuidar dos homens, cuidar das pessoas.
mas os homens querem seguir o seu próprio caminho, fazer as suas próprias coisas, independente da vontade de Deus. E com isso, ele colhe justamente aquilo que ele planta. Vamos agora começar a fazer uma análise sob outra perspectiva. Vamos ver quais são a relação que tem o coronavírus, essa epidemia, sobre o cenário que ela está preparando para o advento do fim dos tempos. Na época da igreja primitiva, a igreja estava assim, com as notícias que estavam acontecendo naqueles tempos, e baseado nas promessas que Jesus fez, eles estavam esperando que a volta de Jesus fosse exatamente naquele tempo. Então Paulo escreveu à igreja, por exemplo, de Tessalônica, na sua segunda carta, e fez o seguinte alerta: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então Paulo faz aqui uma advertência, um alerta, para que eles não ficassem pensando que estava agora acontecendo a volta de Jesus, ou seja, que o mundo estaria acabando por causa das notícias e das promessas que eles estavam ouvindo e a perseguição que eles estavam sofrendo, as lutas que eles estavam sofrendo. Os discípulos também perguntaram para Jesus, e está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eles perguntaram: quando é que vai ser o fim dos tempos? Quando é que vai ser a sua segunda volta? Então Jesus disse para os seus discípulos que não aconteceria antes que aparecesse o filho da perdição, ou o grande terror que foi profetizado por Daniel. Nós abordamos esse assunto no nosso primeiro vídeo, que falamos sobre o Pacto Global. Depois, nós abordamos na segunda parte, no segundo vídeo, a informação sobre o líder mundial. Então esses assuntos estão sendo tratados ali e da circunstância ou do cenário que está sendo montado, preparando para o advento do anticristo. Ele ainda não surgiu, não formou esse pacto global com as nações. Quando isso acontecer, então virá uma série de acontecimentos que está escrito lá cronologicamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, você pode ir lá e conferir. Depois dessas coisas, aí sim vão intensificar. E entre as pragas e juízos que serão derramados, acontecerá coisas semelhantes a essa pandemia. São juízos que vão ser tratados, que estão sendo tratados lá no livro de Apocalipse. Numa outra ocasião, num outro momento, nós podemos abordar esse assunto. São os assuntos escatológicos. Mas por conta da pandemia do coronavírus, algumas coisas estão sendo preparadas para esse cenário. Vejamos agora duas reportagens muito interessantes aqui para a nossa reflexão. A aferição é simples, rápida, nem precisa tocar com o equipamento na pessoa e se tem febre a pessoa é orientada a fazer o isolamento, se há outros sintomas respiratórios, aí faz um teste no aeroporto mesmo, né, uma coleta para diagnosticar a Covid-19. 10 mil passageiros já passaram por essa barreira sanitária nos aeroportos de Salvador em 5 dias, mas o trabalho tem sido um motivo, né, o centro de uma queda de braço entre governo da Bahia e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A polêmica começou na semana passada com o governo baiano e a Anvisa travando uma guerra de liminares. Na Bahia, a ação está sendo feita no saguão dos aeroportos porque a Anvisa não permitiu que fosse feita no terminal de desembarque, que é uma área federal e onde, para o governo do estado, seria ideal porque conseguiria fazer uma filtragem melhor dos passageiros que chegam de locais onde há contaminação comunitária do novo coronavírus. Por meio do GPS de celulares conectados à internet,
uma empresa consegue mapear a localização de 60 milhões de brasileiros. Se o aparelho fica parado por 24 horas no mesmo ponto, é considerado que o dono está em quarentena. Quando uma pessoa baixa algum aplicativo, né, que faz acesso ao localizador do celular, né, e a pessoa dá autorização a esse acesso, isso permite com que uma tecnologia como a nossa consiga mapear esse tipo de comportamento. Antes da recomendação da quarentena no Brasil, 3 em cada 10 pessoas já estavam em isolamento. Há 2 semanas o índice atingiu quase 70%, mas vem caindo desde então. No momento, 54% dos brasileiros estão em casa. No ranking dos estados, no topo da lista estão Goiás e Distrito Federal, onde quase 60% aderiu à quarentena. 3 estados da região norte ocupam os últimos lugares: Rondônia, Roraima e Tocantins. Outra estratégia que será implementada em até 10 dias é utilizar as antenas de telefonia para descobrir se as pessoas estão se deslocando demais. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versos 16 e 17, diz assim: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Interessante, não é? Então, todo esse cenário vai preparando, assim como nós mencionamos no primeiro e na segunda parte, que as coisas que estão nessa hora acontecendo estão contribuindo, preparando o mundo para o advento do anticristo. Então, vamos estar atento a este cenário, vamos estar atento ao que as Escrituras dizem, mas não vamos nos desesperar. Eu quero concluir esse vídeo deixando aqui para a nossa reflexão essa palavra, Lucas capítulo 21, verso 8. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus Cristo está voltando e que você possa ter confiança nisso, pois Ele é a nossa esperança. Se você gostou desse vídeo, se você foi edificado, deixa aqui embaixo o seu like, compartilhe também com outras pessoas como você tem sido edificado. Eu deixei aqui abaixo, no descritivo desse vídeo, as informações dos links, das reportagens, o material que você pode consultar. Tá bom? No meio de tudo isso, eu vi algo assim tão bonito num hospital. Eu recebi uma gravação, um vídeo, eu não sei em qual hospital foi, não sei qual foi a equipe, mas achei muito legal, porque isso nos traz esperança. Eu quero terminar esse vídeo mostrando para vocês o que estava ali presente. Que Deus abençoe a sua vida e conte com a gente. Até o próximo vídeo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.